Olá! Vamos conhecer como foi a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé? Está lá no Atos, livro de Atos, capítulo 13, que começa agora. Diz assim: E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. Andando ao redor, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado na doutrina do Senhor. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. E entrando na sinagoga, num dia de sábado, assentaram-se. E depois da leitura da lei e dos profetas, que esse era um costume, os dirigentes da sinagoga lhes mandaram dizer: Varões e irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. E levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse: Varões israelitas, e os que temei a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu os nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braço poderoso os tirou dela. E suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. E destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. E depois disso, por quase 450 anos, lhes deu juízes até ao profeta Samuel. E depois pediram um rei, e Deus lhe deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim. E quando foi tirado, este levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. Mas João, quando completava a carreira, disse: Quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as alparcas dos pés. Homem, irmãos, filho da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação. Os que habitavam em Jerusalém e os seus príncipes, por não terem conhecido a este, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados, condenaram-no. E embora não achasse alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E havendo eles cumprido todas as coisas que Deus estava escritas, tirando-o do madeiro, puseram-no na sepultura, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E ele, por muitos dias, foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém. E são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2.
Tu és meu filho, hoje te gerei. E que o ressuscitaria dentre os mortos para nunca mais tornar a corrupção. Disse-o assim: as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Por isso também em outro salmo diz: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto a seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja-vos, pois, notório, homens e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados, e de tudo que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados. Por ele é justificado todo aquele que crê. Vede, pois, que não venham sobre vós o que está dito nos profetas. Olhem, ó desprezadores, e espantai-vos e desaparecei. Porque opera uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis, se alguém vos contar. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhe fossem ditas as mesmas coisas. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé. Queriam ouvir um pouco mais, né? Os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Vocês reconhecem essa cena? Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Porque o Senhor assim nos mandou, dizendo: eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor. E creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas. E os principais da cidade levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora de seus termos. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria do Espírito Santo e do Espírito Santo. Amém? Aqui nesse último versículo, que é o versículo 52, é um capítulo bem extenso, revela que o Espírito Santo os informou de que o problema em Antioquia não era culpa deles. Isso lhe trouxe uma grande alegria. Quer dizer que o Espírito de Deus era o autor dessa alegria. E como já falamos aqui, eu uso um termo que o reino é de ponta cabeça. Tem um livro, né, que tem esse título, tem o reino de ponta cabeça, e o que parece é muito doido mesmo para quem não é cristão entender nossa alegria. Como haver alegria numa perseguição? Como haver alegria numa rejeição? Só que tanto Paulo quanto Barnabé, os discípulos, sabiam que aquela rejeição não era contra eles, é contra a obra do Senhor. Então, assim, eles achavam dignos, eles ficavam felizes em serem dignos de sofrer por amor do Senhor Jesus, por estar anunciando a verdade. Então, para eles, esse sofrimento, essa perseguição, essa pressão toda, era, assim, motivo de alegria, porque eles estavam sofrendo pelo nome do Senhor Jesus. Amém? Isso é só o começo, né? É só a primeira viagem missionária. No próximo capítulo tem mais, né? Nós vamos ver perseguição, a igreja mãe, vamos ver mais coisas interessantes. Então, amanhã tem o capítulo 14.